Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Nesse momento, o nobre vereador Sakai, no nome do qual cumprimento todos da casa. Boa tarde àqueles que estão no plenário. 2016, um ano que vai entrar para a história do Brasil. Ou o Brasil muda nesse ano, ou padeceremos décadas de retrocesso. Eleições municipais que representam muito mais do que normalmente são. Então, mais do que nunca, a população deve estar atenta ao seu voto, para que haja, de fato, uma renovação no pensamento político do Brasil. Quem são os agentes desse pensamento político, você vai escolher. Existem vereadores, existem deputados, existem prefeitos, existem políticos que fazem a coisa séria. Como em qualquer meio, existem políticos que não são sérios. Isso em qualquer condição humana. Bauru se mexe em função da eleição. Quero aqui felicitar aqueles que propiciaram uma reunião multipartidária, que foi bastante significativa do ponto de vista de manifestação de opinião de líderes partidários e alguns convidados, no sentido de estabelecer uma perspectiva para as eleições desse ano. Inédito, inusitado. Espero que tenhamos mais reuniões para que possamos, no mínimo, fazer com que esse processo eleitoral seja desenvolvido a partir do respeito recíproco. Voltemos à cidade. Parabéns aos funcionários do DAI pelo desvelo, pelo esforço, até de 48 horas consecutivas de trabalho para recuperar as adutoras. Parabéns aos funcionários do DAI. Minha crítica veemente pelas palavras do vereador Carlão do Gás, que parece que num processo catártico finalmente se encontrou num discurso de veemência e pertinência. Não há o que dizer ou complementar em relação ao que Carlão do Gás disse. Mas felicito com ênfase os funcionários do DAI. Somo aos colegas da casa em relação à Legião Mirim. Tenho profunda admiração pelo Rotary e pelos trabalhos desenvolvidos lá. Tenho profunda admiração pelo Rotary. Então, independente das dificuldades, que se viabilize de maneira clara e objetiva a Legião Mirim. Nosso país vai mal, mas algumas leis tendem a modificar esse país. A partir do dia 2 de janeiro de 2016, passou a vigorar no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto ele é fundamental no sentido de garantir acessibilidade e inclusão à pessoa com deficiência e serve de referência para pautar não só o deficiente, mas como aquele brasileiro esquecido pelo poder político, aquele que não tem acesso aos meios sociais de desenvolvimento e emancipação. Falamos aqui dos negros, falamos aqui das mulheres, falamos aqui dos jovens, falamos aqui daqueles com deficiência, conforme o próprio Estatuto reza, falamos aqui das pessoas enfermas, falamos aqui de um Brasil esquecido pelo poder público. O Estatuto da Deficiência é um grande início de uma grande transformação na justiça social desse país. Esperamos que ele seja cumprido e, como representante do povo, faremos questão de que todos os itens sejam cumpridos, inclusive as punições pecuniárias, inclusive as prisões estabelecidas nesse projeto. É um avanço, é um nascimento a fórceps da inclusão social. Grande feito da política brasileira, tão degenerada, tão desprestigiada, por motivos óbvios, faz um projeto dessa natureza. Então, nem tudo está perdido. Há, sim, o que se apresentar. Tivemos aqui, e sempre um assunto de nossa pauta, a saúde. Tivemos aqui uma audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde em relação ao terceiro quadrimestre de 2015.
Problema, escassez de recursos, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para tudo, e por isso os brasileiros morrem nas filas de pronto-socorro, morrem por falta de vagas de internação, morrem por falta de medicamentos que começam a faltar em todas as instâncias. Esse não é o Brasil que queremos. Esse não é o Brasil que construímos no dia a dia com a força do nosso trabalho. Esse é o Brasil dos políticos corruptos, que não aceitamos mais. A boa notícia da audiência é que 95% dos casos que chegaram às unidades básicas de saúde foram resolvidos. Apenas 5% foram encaminhados para o pronto-socorro. Uma excelente notícia. Uma má notícia. Qual é a gestão da cidade de Bauru em relação às arboviroses? Arboviroses quer dizer dengue, chikungunya e zika. A situação é grave. Também porque medidas perenes não foram tomadas, medidas permanentes não foram tomadas. Essa Câmara fez o seu papel. Essa Câmara montou um projeto de lei que sistematizava o enfrentamento da dengue, pois a dengue agora tem os seus filhotes. Filhotes que dão malformações e coloca na agenda do Brasil de novo o quê? O aborto. As mulheres estão abortando com medo de ter crianças com malformações. Essa é a realidade de um país que estruturalmente não se coloca, porque não enfrenta os seus problemas, não se olha no espelho porque tem vergonha do que é. São leis incompletas, são um executivo, um poder público que não exerce a acepção daquilo que é defender o brasileiro, a preservação de vida do brasileiro. Fizemos um documento, enquanto presidente, a pedido também dos outros integrantes da Comissão de Saúde, ao senhor secretário municipal de Saúde, um documento em que questionamos com veemência 14 itens essenciais ao controle das arboviroses. Esperamos avidamente pela resposta do senhor secretário e colocamos de maneira clara que estamos ao lado dele no sentido de enfrentar as contingências naquilo que cabe ao Poder Legislativo. Não há mais como olhar, não há mais como ter um posicionamento passivo, contemplativo em relação de mazelas que custam vida de brasileiros, vida de bauruenses. A política não deve ser exercida como está sendo. Ela tem que ter a veemência e a harmonia entre os três poderes é fazer com que aconteça a justiça social, a inclusão social, o acesso à saúde para todos. E não há isso, infelizmente. Essa Câmara tem cumprido o seu papel em diversos níveis. A Prefeitura Municipal recebeu R$700 mil da Agência Nacional de Águas, no sentido de que estabeleça a questão da preservação das nascentes, a recomposição florestal das áreas de preservação permanente do rio Batalha. Então, cumprimos o nosso papel como essa Câmara aprovou um projeto que regulamentava essas atividades, condição sine qua non para que essa verba chegasse. Fizemos o nosso papel. Você que está aí olhando, eu te convido, eu te desafio a fazer política. Com você, independente do seu perfil, independente da sua formação, a política será melhor. Quanto mais pessoas exercendo a expectativa política de participar do processo de decisão, melhor será para esse país. Quanto mais testemunhas do processo de decisão política, melhor será para esse país. Vamos modificar esse país. Participe dos conselhos gestores, dos conselhos temáticos. Bauru tem mais de 35 conselhos, a maioria deles inoperantes, porque a representação popular é pífia. Pare de reclamar, faça a política melhor. Comece por você a transformação que você quer ver no mundo. Comece por você, pelas suas ideias, a expressão daquilo que você quer modificar. Porque se depender só da interpretação do político, principalmente em outros níveis, não dessa Câmara, a política vai mal. O Brasil que temos hoje é fruto da política, e o resultado é ruim. O Brasil é hoje o maior endividado do mundo. O Brasil é hoje um dos últimos do ponto de vista de interpretação de textos e de operações básicas da matemática. Nosso sistema educacional está próximo à falência. Discutiremos, inclusive, o sistema educacional da cidade esse mês, porque o mês que vem teremos uma discussão sobre a revisão da questão do plano de educação. Mas nem tudo são más notícias. A iniciativa privada, aqui na Bauru, no caso o SENAC, está promovendo 3 cursos.
cursos que são gratuitos, cursos que podem mudar essa cidade, cursos para agente de desenvolvimento socioambiental. Sem ecologia, sem preservação da natureza, não conseguiremos um desenvolvimento. Agente de resíduos sólidos, peço a sua condescendência, nobre presidente, no sentido de concluir o pensamento. Agente de gestão de resíduos sólidos, fundamental no sentido de preservar a saúde. E aqui eu quero chamar a atenção principalmente para a formação de agentes de desenvolvimento local. Isso é fundamental do ponto de vista da cidade. O projeto de desenvolvimento, o planejamento da cidade não pode ser só um projeto político do Poder Executivo. Ele tem que ser um projeto que emana do povo. Se o poder emana do povo, que seja exercido pelo povo. Que a necessidade do povo esteja clara do ponto de vista de formulação de projetos, de execução e de, principalmente, fiscalização e avaliação dos resultados. Então, Agente de Desenvolvimento Local é um curso que tem como objetivo preparar cidadãos para estruturarem e implementarem ações de desenvolvimento local, em parceria com órgãos dos setores público e privado e da sociedade civil. Sociedade civil somos nós, são vocês. O que busca? Baseando-se na atuação em rede como referência de sustentabilidade. Fundamental para que essa cidade se transforme, se torne mais justa, se torne uma cidade que todos almejamos. Não está tão longe, mas também não está tão perto. A distância é maior pela distância que você tem da política, pela ignorância política do povo, porque não participa e não aprende, e não identifica os reais políticos que têm um compromisso com a sociedade. Isso pode mudar o Brasil, e depende de você, mas não dá mais para esperar. Nós estamos próximos ao fundo do poço, e no fundo do poço cheira muito mal e é sujo. Não é esse o futuro, não é esse o futuro que queremos para Bauru e para o Brasil. Obrigado pela condescendência, nobre presidente.